Eu me mudei para uma casa nova e hoje eu estou fazendo uma composteira, um minhocário, que é móvel no sentido de que eu posso carregar ele para quando eu me mudar, mas ela é uma vermicompostagem de resíduos sólidos da cozinha. Vamos ver aqui o que a gente precisa então para fazer essa composteira com as minhocas. Em primeiro lugar, eu peguei essa mini bombona, né? Essa aqui tem 30 litros, vem com comida dentro, né? Então tem algumas vantagens. Uma das vantagens que ela tem, por ser 30 litros, é que ela não fica tão pesada. A gente tem essa pegada aqui, então a gente pode carregá-la de um lado para o outro. A outra vantagem que ela tem é que ela tem, entre a tampa que veda e o conteúdo dentro, ela tem uma tampa isolante. E essa tampa aqui, eu vou fazer os furos e vou colar uma tela aqui. A tela é uma tela comum de mosquiteiro que precisa ser colada. Nesse caso aqui, depois dos furos feitos, a gente encaixa ela aqui. Isso é para que o ar possa entrar, mas as moscas não, né? Um dos problemas com a compostagem, com a vermicompostagem, é a invasão de formigas, de mosca soldado, mosca, enfim. Então aqui é uma maneira que a gente tem de isolar isso, né? Então, uma telinha de mosquiteiro, uma manta bidim, um resto de cano de drenagem, esse cano que vem com os furinhos assim, ó, um cano para esgoto, drenagem de esgoto. Tesoura para cortar as telas, um canivete para alguns ajustes feitos à mão, uma furadeira para fazer os furos de entrada de ar e o furo de entrada para a torneirinha. Então tem que ser uma torneirinha que tem essas roelas de silicone para isolar, que tem esse ajuste aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que isso se encaixa ali então. Aqui vocês vão perceber que o cano de drenagem ele não fecha no tamanho da bombona, fica um vácuo ali no meio. A gente precisa criar um fundo falso, então para isso eu cortei alguns pedaços do cano, sobrepus aqui, ó, vou encaixar aqui no meio, vou encaixar um outro nessa ponta aqui e a torneirinha vai ficar exatamente onde tem essa abertura, para a gente poder facilitar aqui a drenagem do chorume. Coloquei aqui então o cano de drenagem, uma outra parte dele cortada da mesma altura, que são 12 centímetros e meio mais ou menos. Aqui eu coloquei um outro pedaço dele protegendo a torneirinha de drenagem e agora eu vou colocar mais uma por cima. A lógica aqui, gente, é a seguinte, ó. Mais ou menos no nível acima da torneira, a gente tem todos os canos de drenagem promovendo um suporte para o peso do resíduo que vai ser compostado aqui. Agora eu vou forrar dentro com uma manta bidim, para que o solo, as minhocas e tal tenham uma separação do líquido e do sólido, e a gente pode drenar aqui. Então o próximo passo agora é a manta bidim por dentro. A manta, gente, é muito fácil, né? A gente faz umas dobras e coloca ela aqui por dentro. Tem gente que coloca uma redinha no fundo, tem gente que cola a rede. Aqui, quando a gente coloca a bidinha assim, a gente coloca um pouquinho da isca, né, das minhocas, a gente usa as minhocas californianas. Quando a gente coloca ela um pouquinho ali no fundo, com um pouco de substrato, né, aquele solo preto, isso aqui já é suficiente para segurar aqui. Na medida em que a gente vai colocando os resíduos orgânicos, a gente coloca um pouco de serragem por cima e o próprio peso vai segurando a bidinha aqui do lado, né. Aqui a gente tem 3 materiais também, que são os materiais orgânicos que a gente vai usar. Aqui eu tenho uma isca
de outra compostagem, que tem um pouquinho das minhocas californianas, junto com uma serragem já em decomposição. Vocês vão ver as minhocas aqui, tem bastante minhoca aqui para todo lado. Então é o suficiente, na medida em que a gente vai colocando os lixos, o resíduo orgânico, elas vão se multiplicando. Aqui eu tenho um pouquinho de serragem já mais velha, assim, um pouquinho úmida, preferia que ela tivesse mais seca, que é o que a gente vai usar para cobrir os resíduos que a gente coloca aqui, né? E aqui um pouquinho do solo, do substrato, que é o que eu vou usar também para criar aqui um habitat para as minhocas. Percebam aqui que eu coloquei bem pouquinho, né? São 2 dedos mais ou menos desse solo preto no fundo. Agora eu vou espalhar aqui com a mão, depois eu coloco as minhocas por cima, e aí a partir do substrato que tem a serragem em decomposição, já com as minhocas californianas, a gente pode começar a colocar os resíduos sólidos, orgânicos, e a cada vez que a gente coloca um pouquinho de serragem por cima. Agora já com a serragem que estava com as minhocas, aqui não sei se vocês conseguem ver, tem bastante minhoca ali, elas estão pequenininhas porque elas estavam numa compostagem que estava sem uso, então elas vão se regulando. Na medida em que a gente coloca mais, elas vão se reproduzindo, né? Então aqui está pronto para a gente começar a utilizar. Falta a tampa, que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. E a gente pode usar em qualquer lugar dentro de casa, enfim, apartamento. E a gente pode inclusive carregar com a gente se a gente precisar mudar de um lugar para o outro. Começar a colocar aqui alguns resíduos sólidos, né? Casca de banana, casca de cenoura, batata doce, café, borra de café. Então, várias coisas. O que a gente não deve colocar? Deve evitar cascas de cebola e alho. Deve evitar proteína animal e cítricos. Fora isso, a gente pode usar bastante coisa aqui. Bom, aqui a gente tem a manta bidim já arrumadinha. A gente já tem aqui uma camada da serragem com a isca das minhocas. A gente já tem uma camada, aliás, a primeira camada é de substrato. Depois a gente tem uma camada de serragem com as minhocas californianas. Agora eu coloquei um resíduo e aí toda vez que a gente coloca o resíduo a gente vem com a serragem. Essa aqui está um pouquinho úmida, o ideal é que ela seja mais seca. E a gente cobre com serragem. Não vai dar mosca porque a gente tem a tela, mas a gente protege mesmo assim para equilibrar um pouquinho a relação entre a matéria mais verde, mais crua, que tem mais nitrogênio, e a matéria mais seca, que tem mais carbono. E aí com isso também a gente ajuda essa proporção para que as minhocas tenham também o que comer de forma balanceada, né? Aqui para vocês verem como é que ficou por dentro, ó. À medida que a gente vai subindo, a manta bidim vai ficando colada nas paredes da vasilha e não tem problema que passe um pouquinho pelo lado, não é um problema grande. Uma coisa que a gente tem que cuidar, e eu gostei dessa bombona aqui pequenininha de 30 litros, que ela era de algum tipo de alimento, né? A marca dela é de uma marca de empresa que produz alimentos. É que ela já vinha com essa tampinha de borracha, né? Então fiz os furos aqui com a furadeira, colei um pouquinho com a Super Bonder, não deu muito certo, intoxiquei um pouco. Coloquei depois um pouquinho de silicone, ficou melhor. Então aqui a mosca não entra e ainda tenho a opção de colocar a tampa dela também por cima. A tampa dela por cima não pode ser vedada, né? Ela tem que ser só deixada aqui para não abafar, o ar precisa poder entrar, né? Mas é uma maneira a mais, desde que ela fique solta assim, da gente proteger contra mosquitos e outras coisas. Bom, ela fica então com várias camadas, a gente pode ver aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem, deixa eu me acertar aqui. Aqui embaixo então a gente tem a torneirinha. A gente tem aqui um fundo falso, né, que eu criei com material de cano de escoamento. Então a gente tem um fundo falso.
Se a gente coloca muito resíduo, se por um acaso tem um chorume, pela atividade das minhocas também, esse chorume cai aqui e a gente pode esvaziar ele aqui. Eu não coloquei isso aqui muito para baixo, porque quanto mais abaulado mais difícil fica para vedar. Então, como junta muito chorume no fundo, a gente pode inclinar a bombona para esvaziar ela quando necessário. Esse chorume pode ser diluído em água e usado para regar as plantas. A matéria que vai se decompondo aqui dentro, a gente pode tirar periodicamente e colocar mais. Para a gente fazer isso, a gente coloca uma isca, uma fruta, um abacate, um mamão, na parte de cima, as minhocas sobem para comer. A gente puxa a fruta com todas as minhocas, usa o que tiver aqui para passar para uma outra, esvazia, uma compostagem para fazer um bocache, para fazer, enfim, um outro tipo de insumo, ou para diluir no substrato para poder plantar. E a gente coloca as minhocas de volta, ou a gente pode ir multiplicando as bombonas. Nesse caso aqui eu vou ficar com uma só, que é mais do que suficiente para mim, né? Então tá pronto, tem uma composteira, um minhocáriozinho em miniatura, uma composteira com minhocas, para usar o lixo, ou melhor dizendo, para o resíduo orgânico em casa. A natureza opera por meio de 4 processos ecossistêmicos para dinamizar a vida. O fluxo solar energético, por isso que as vegetações nativas de todos os lugares são tridimensionais. O ciclo hidrológico, é por isso que todos os ecossistemas saudáveis, a chuva que cai é absorvida e só deixa esses lugares por meio da evapotranspiração, ou seja, pela transpiração das plantas, ou percolando, né? Infiltrando e carregando águas subterrâneas. Em seguida a gente tem, além do ciclo hidrológico, a gente tem a ciclagem de nutrientes e depois a dinâmica das comunidades. Então são 4 processos por meio dos quais a natureza se complexifica e apoia a evolução da vida. A ciclagem de nutrientes, ela é muito pouco valorizada pela nossa sociedade. A gente compacta, concreta, azuleja, tudo que é tipo de superfície, asfalta, todo tipo de superfície que a gente pode. A gente tem sufocado o solo e é um ataque à nossa própria saúde, porque a microbiota do solo, os pequenos insetos, os micro-organismos, bactérias, protozoas, fungos, enfim, todo o conjunto de microbiota que forma a microbiota do solo trabalha para ciclar nutrientes. As árvores mineram nutrientes numa profundidade muito grande, as suas folhas caem e podem ser decompostas por uma ação conjunta de todos esses organismos. Nas pradarias e savanas, as gramíneas também são pastejadas, os animais defecam e urinam, aumentando bastante essa ciclagem de nutrientes nos lugares onde a gente tem um clima mais seco. Então, seja na ecologia da floresta, na ecologia das savanas, das pradarias, do cerrado que a gente tem no Brasil, dos pampas, a gente tem um elemento muito importante da natureza, que é a ciclagem de nutrientes. Nós não fazemos isso. Todos os animais que vivem em determinada biorregião, ou mesmo os animais migratórios, eles tendem a consumir um nutriente em determinado lugar e a participar da ciclagem daquele nutriente dentro daquele ecossistema. Nós comemos um alimento que vem de fora da cidade, digerimos esse alimento, nós defecamos em 10 litros de água potável e mandamos esse alimento para uma estação de tratamento afastada, que depois isso vai cair em algum corpo hídrico, né? Em algum rio, em algum lago, vai para o mar. Então nós somos a única espécie que interrompe a ciclagem de nutrientes. Nós somos a única espécie que, ao morrer, inclusive, vai para uma cova com alvenaria e não devolve nem os nutrientes e as toxinas para quem vive muito enfiado na cidade, não devolve nem as toxinas e os nutrientes do nosso corpo para o ecossistema. Até na hora de morrer, a gente nega isso, né? Então, a gente tem um distanciamento muito grande da maneira como funciona a natureza. E os princípios que regem uma compostagem, por exemplo, com um pequeno minhocário em casa, como eu fiz hoje, eles podem ser feitos também numa grande escala. O nosso papel como gestor de um ecossistema, nosso papel como otimizadores da vida, é fazer com que os 4 processos ecossistêmicos estejam sempre ativos e saudáveis. O chão de uma floresta sempre tem uma matéria orgânica em decomposição, o chão de uma pradaria, de uma savana, também sempre tem uma matéria em decomposição, no caso com a ajuda dos animais ruminantes, mas o que importa é que em ecossistemas saudáveis a ciclagem de nutriente aumenta a capacidade de infiltração de água nos terrenos, ou seja, melhora o ciclo hidrológico, que por sua vez, com a ciclagem dos nutrientes e a melhor captação da água, melhora a possibilidade de um universo maior de plantas naquela região, então capta mais luz solar, e na medida em que a gente tem esses 3 funcionando melhor, a gente pode aportar cada vez mais vida, que é o 4º processo ecossistêmico, a dinâmica das comunidades.
todos os ecossistemas tendem a se complexificar para aportar vida de cada vez maior porte, animais de grande porte, mamíferos. E essa é a nossa posição. Infelizmente, nós não ocupamos a nossa posição de cuidadores, de gestores com ética ecológica dos lugares onde a gente habita e produz o nosso alimento. E não só onde a gente produz o nosso alimento, mas onde a gente se alimenta e onde a gente também devolve esses resíduos, seja na forma de resíduos sólidos do que a gente não come, ou os resíduos sólidos porque a gente defeca, e esses resíduos também devem ser compostados nos lugares onde a gente habita, para a gente poder fechar os ciclos. Na natureza não existe a noção de poluição. O que excede de um animal, de uma espécie ou de um ecossistema, alimenta o que falta em outro. Por incrível que pareça, nós, a espécie que se julga mais inteligente, somos a única espécie que não faz isso. Mas a gente pode voltar a fazer. Então, hoje, um projeto de uma mini composteira, um mini minhocário, que eu posso carregar comigo quando eu mudar, uma lição sobre como a gente deve ciclar os nutrientes nos lugares onde a gente habita e produz o nosso alimento, uma aulinha de compostagem, uma aulinha de alfabetização ecológica, para que a gente entenda que o nosso papel é otimizar esses 4 processos ecossistêmicos. Depois você compartilha comigo se você também composta os seus resíduos. Abraço, até a próxima.